Em março deste ano, 11% dos brasileiros estavam no grupo da terceira via, vamos dizer assim, e no levantamento de hoje, isso subiu para 27%, um índice que chega próximo ao dos que preferem Lula e dos que preferem Flávio. Uma pesquisa BTG Nexus divulgada hoje aponta um forte aumento dos brasileiros que preferem um candidato que não seja apoiado nem por Lula, nem por Jair Bolsonaro. A gente tem ali a linha vermelha é a do Lula, a do Flávio Bolsonaro é a linha azul, então as duas estão com essa queda, mas a gente vê essa linha amarela subindo de 11% em março e ela vai gradualmente subindo até que ela chega com 27%. 27%. Em março deste ano, 11% dos brasileiros estavam no grupo da terceira via, vamos dizer assim, e no levantamento de hoje, isso subiu para 27%, um índice que chega próximo ao dos que preferem Lula, com 36%, e dos que preferem Flávio, que hoje está com 32%. Esse avanço tem sido constante ao longo dos meses e animou os demais pré-candidatos que esperam conquistar esse eleitorado. O pré-candidato pelo Missão, Renan Santos, gravou um vídeo sobre isso. Pois bem, saíram agora uma pesquisa BTG Nexus e eu acho que é bem interessante a gente fazer alguns pontos aqui. Aumenta bastante o número de pessoas que não querem nem Lula nem Flávio. Naturalmente, eu estou em terceiro com um desconhecimento gigantesco, uma rejeição muito baixa quando comparado aos demais, o que aponta para o seguinte caminho: tão logo fique mais conhecido, e tão logo as pessoas continuem rejeitando esses dois lados absurdos que nem deviam estar disputando a eleição, é natural que a gente suba, vá para o segundo turno e derrote o Lula de vez. Então, é muito animador, mas não só para mim, é animador todo mundo que é brasileiro e não aguenta mais ser ludibriado por essas duas turmas horrorosas que estão aí em primeiras eleições. A gente tem aqui hoje o Leonardo Barreto para comentar a pesquisa junto com a gente. Diga uma coisa, o Renan Santos disse aí, é muito natural que, com o meu desconhecimento e tudo mais, eu chegue ao terceiro turno. Estão mirando nessa direção mesmo, ou não é assim tão natural? A gente tem um indício de que pode acontecer, né? Agora a gente vai precisar verificar em que caminho que isso vai. É importante observar que, além desse dado que vocês trouxeram, tem um outro de primeiro turno que mostra que o Flávio e o Lula perderam 3 pontos cada um, né, no cenário de primeiro turno, na espontânea, e cresceu os outros candidatos, voto branco e nulo, e não sabe, que atinge 41%. Eu acho que a gente tem sinais de que há uma parcela suficientemente grande, né, das pessoas que podem estar começando a querer desconstruir aquele cenário que o professor Felipe Nunes e o Thomas Trauma chamaram de calcificação, né, que mais ou menos condenava a gente a um processo de polarização. Eu acredito que depois de um período de calmaria das pesquisas, né, onde mais ou menos ali a gente via todo mundo no mesmo cenário, essa pesquisa, essa rodada da BTG me chamou a atenção para esse início aí, que pode ser o início, né, de um processo de pessoas que estão querendo abandonar a polarização. Ela mostra também que o Lula perdeu espaço entre os beneficiários do Bolsa Família, enquanto o senador Flávio Bolsonaro avançou nesse segmento. Lula mais uma vez em vermelho, caindo um pouquinho. O Lula cai 10 pontos ali entre os beneficiários do Bolsa Família e o Flávio sobe de 13% para 25%. Então, ele sobe 12 pontos nesse que é um público muito tradicional do PT e do Lula. Você tem alguma explicação para essa queda do Lula entre beneficiários do Bolsa Família? Provavelmente a inflação de alimentos. Eu acho o seguinte, essa é uma das variáveis que a gente está acompanhando aqui, Duda. A gente sabe que tem um processo inflacionário importante acontecendo no Brasil, e que essa inflação sobre os alimentos ela é mais significativa até do que o índice geral. E aí a gente acompanha em que sentido? Se essa inflação ela realmente começar a incomodar o eleitor, isso vai começar a ser demonstrado pelas pesquisas por aquela parcela que é mais vulnerável, né? Então, talvez esse indicador do Bolsa Família esteja levando a essa situação, né, de que a inflação de alimentos começa a cobrar um preço, especialmente daqueles eleitores mais vulneráveis.
né? Então a gente precisa observar esse eleitorado, a gente precisa observar o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, né? Para verificar se a inflação está fazendo a alteração de preferência, né? Alteração de voto nesse extrato da população que é mais sensível a essa questão. O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro registra 50% de rejeição entre os eleitores, enquanto Lula aparece com 46%. Te chama a atenção alguma coisa em particular nessa situação? Chama. Eu acho que ele fecha esse quadro que a gente está montando. Tá? O que permite a possibilidade de uma quebra da polarização? É uma má avaliação dos polos. Né? O governo Lula, esse é um dado que essa pesquisa traz também, ele sai de uma avaliação de ótimo e bom de 38% para 35% de uma rodada para outra. Lembrando que a gente estabelece que o parâmetro para uma reeleição tranquila é de 40% de ótimo e bom. Somando a isso, o que a gente tem? Uma rejeição de quase metade do eleitorado, às vezes até mais da metade do eleitorado, tanto dele quanto do candidato Flávio Bolsonaro. Enquanto que você pega as variáveis de percepção e de sensação econômica, são todas muito negativas para o Lula, e uma delas, que é a sensação de piora na economia, tem crescido de forma constante nas últimas 5 rodadas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!